O vereador Otoni de Paula, PSC, acusado de fazer uma dancinha homofóbica para o vereador Davi Miranda, PSOL, durante sessão extraordinária da Câmara desta quinta-feira, foi o único entre os 51 parlamentares da Casa a votar contra a proposta de dar o nome de Marielle Franco à tribuna da Casa, há 2 meses. Essa foi apenas uma das diversas polêmicas que marcam a trajetória do vereador, que também é pastor da Assembleia de Deus. A iniciativa de batizar a tribuna com o nome de Marielle partiu de 6 vereadores. Na ocasião, Otoni alegou que as investigações sobre o crime não haviam sido concluídas. É temerário votar esse projeto agora. Estamos com as investigações ainda em aberto. Não falou mais porque as cerca de 80 pessoas que ocupavam as galerias e apoiavam Marielle começaram a vaiá-lo. Nesta quinta-feira, o vereador voltou a causar polêmica ao fazer gestos considerados homofóbicos depois de ser criticado pelo parlamentar Davi Miranda, PSOL, por pedir calma às galerias. Otoni respondeu fazendo uma dancinha requebrando os ombros e os pulsos. Os mesmos gestos foram feitos em direção ao lado em que estavam sentados manifestantes favoráveis ao afastamento do prefeito Marcelo Crivella, PRB. Além disso, ele também deu uma banana à plateia. Davi Miranda, que se apresenta como o primeiro vereador LGBT da história do Rio, afirmou que irá entrar com uma ação na justiça por homofobia contra Otoni. Ele também vai encaminhar à mesa diretora da Câmara um pedido de análise da Comissão de Ética por quebra de decoro parlamentar. Superintendente de Políticas Públicas LGBT do programa Rio Sem Homofobia, Hernani Alexandre classificou o gesto de Otoni de Paula como extremamente infeliz. Acho uma falta de respeito, que é ainda mais grave vindo de um parlamentar. Ele é a voz do povo dentro de uma Câmara, onde deveria nos representar, e acabou fazendo um papelão. A discriminação foi feita de uma forma bem pejorativa e extremamente infeliz, diz. Outra polêmica envolvendo o nome de Marielle aconteceu em agosto de 2017, quando a Câmara discutiu um projeto de lei de autoria da parlamentar para incluir o Dia da Visibilidade Lésbica no calendário oficial da cidade. Otoni de Paula foi contrário e classificou a proposta como um risco para a inclusão do debate de gênero nas escolas. Votarei contra por entender que a visibilidade lésbica entrar no calendário da cidade é desnecessário. Mais visibilidade do que o movimento LGBT tem tido nessa cidade e nesse país é impossível. A partir do momento que permitimos a aprovação, vamos permitir o acesso desse dia nas escolas públicas. A minha preocupação é que algo aparentemente normal seja usado depois para outros fins que nós, enquanto bancada evangélica, combatemos, afirmou ele. Em junho, o vereador causou reboliço ao dizer na tribuna que o carnaval se tornou verdadeiro culto aos orixás com dinheiro público, sem se incomodar com as críticas. O parlamentar foi além. Despacho é cultura. Galinha preta na esquina é cultura. A cachaça para o orixá é cultura. Só não é cultura quando fala de evangélico, disse ele. Em setembro, Otoni se envolveu em outra controvérsia, dessa vez fora da tribuna. Uma publicação feita na página do vereador no Facebook trazia o título Cantora ou Garota de Programa, usando fotos da cantora Anitta num show. Após receber uma chuva de críticas, o político pediu desculpas por ter usado a expressão vagabunda de quinta e atribuiu a postagem a assessores. A cantora, na época, rebateu publicando um texto nas redes sociais que começava da seguinte forma: se o senhor me contratou para um programa e tomou um bolo ou encontrou algum anúncio de programa meu em algum lugar e não conseguiu me contratar, sinto em informar que a culpa não foi minha. É porque realmente não trabalho nesta função. Sou cantora, empresária, compositora, coreógrafa e outros negócios, que não são da indústria pornográfica, mas que são tantos que teria que ficar algumas horas aqui escrevendo. Nas graças dos evangélicos. Otoni Moura de Paula Júnior, de 41 anos, é casado e pai de 3 filhos. Pastor da Assembleia de Deus, ele foi eleito para seu primeiro mandato como vereador pelo PSC com 7.801 votos, ficando na 49ª colocação.
As 3 zonas eleitorais onde ele mais recebeu voto foram: 191ª Zona Eleitoral, Bancários, Tende, Freguesia da Ilha, Guarabu, Moneró, Tauá, 117ª Zona Eleitoral, Cacuia, Cocotá, Ribeira, Zumbi, e 168ª Zona Eleitoral, Engenho da Rainha, Inhalma. Coincidentemente, são áreas de forte atuação das igrejas de Silas Malafaia e R.R. Soares. Embora tenha participação societária em 2 empresas ligadas à Igreja Assembleia de Deus Ministério Missão Vida, Ottoni não declarou nenhum bem ao Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com o site de prestação de contas do órgão. O político, cuja escolaridade declarada é ensino médio completo, recebeu doações no valor de R$ 33.684. Mais da metade do valor foi doado pelo empresário evangélico Marley Feliciano, que é pré-candidato a deputado estadual pelo PTC. Ottoni de Paula anunciou nas redes sociais que é pré-candidato a deputado federal. Em seu texto de apresentação no site da Câmara, Ottoni se apresenta como pastor evangélico e teólogo. Em 1998 ele fundou a Assembleia de Deus Ministério Missão Vida, em Colégio, da qual é presidente ao lado da esposa, a também pastora Silvana Calixto de Paula. O pastor já esteve à frente da União da Mocidade das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, o MADER, e foi fundador da Juventude Unida das Assembleias de Deus do Estado do Rio, Juaderj. Ao longo de sua trajetória parlamentar, Ottoni de Paula concedeu moções de louvor a 13 pastores e 4 bispos evangélicos, além de uma missionária. No início do mês passado, o vereador propôs um projeto de lei para permitir livre parada e estacionamento de veículos em frente e próximo aos templos religiosos, locais de culto e celebrações religiosas. Curiosamente, o primeiro dos 38 projetos de lei propostos pelo parlamentar tinha como objetivo favorecer o público LGBT. O texto falava sobre a implantação de casas-abrigo para pessoas vítimas de homofobia, lesbofobia e transfobia. O vereador vai tomar medidas. O vereador Davi Miranda pretende tomar as medidas cabíveis para punir Ottoni pelo seu comportamento na sessão de quinta-feira. De acordo com o parlamentar do PSOL, será feita uma representação junto ao Ministério Público Estadual para acionar Ottoni judicialmente por injúria por homofobia. Além disso, ele avalia se será possível, durante o recesso parlamentar, encaminhar à mesa diretora da Câmara um pedido de análise da Comissão de Ética por quebra de decoro parlamentar. Segundo Davi, além de fazer a dancinha considerada homofóbica, Ottoni o agrediu de outras formas. Ele me chamou de mulherzinha e depois de viado sem pronunciar as palavras em voz alta, mas mexendo os lábios, diz Davi, acrescentando que o vereador tem um histórico de agressões. Ele tem um histórico de ataques a mulheres, como Anitta e Marielle. Já tive várias trocas com ele no plenário sobre isso, mas na maioria das vezes ele sai para evitar o debate sobre a sua misoginia e LGBTfobia. Geralmente ele fica falando piadinhas no corredor, mas ontem todo mundo pôde ver como ele realmente é. Logo após a sessão, em entrevista com jornalistas, Ottoni de Paula se defendeu dizendo que Davi também o havia chamado de viado. Davi nega. Como eu, que sou LGBT, vou chamar alguém de viado? Só na cabeça dele, de preconceituoso, isso pode ser um xingamento. Por isso ele usou isso contra mim, diz. Presidente do grupo Arco-Íris, Almir França classificou a conduta de Ottoni como reprovável. Estamos falando de um representante da população que está no parlamento municipal para defender o povo como um todo. A postura dele é completamente antiética. Fica claro como nesse país o machismo ainda é forte, principalmente em relação ao público LGBT. Por mais que a gente tenha visibilidade, esses senhores ainda nos tratam no campo da minoria, diz Almir. Procurado, o vereador Ottoni de Paula não quis se pronunciar.